Olá pessoal, tudo bem? Tenente Coronel Kleder, sejam bem-vindos ao meu canal. Vamos falar alguma coisa aqui sobre gestão de equipes, mas para isso vamos utilizar aí o exemplo do governo Bolsonaro, mais uma vez, que é um exemplo que está na mídia e eu acho um bom exemplo para a gente falar alguma coisa sobre gestão de pessoas. Mas antes, se inscreva aí no canal, clica no sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Bom, você sabe que o Bolsonaro está internado para tratamento de saúde, né? Ele já fez a terceira grande cirurgia de outubro para cá, quando houve uma tentativa de assassinato, uma tentativa de tirar a sua vida por conta de questões ideológicas, de questões políticas. Mas Bolsonaro se encontra no hospital. Houve um quadro de pneumonia que atrasou a sua alta, ele está tomando antibiótico e está se recuperando, e pelo que tudo indica, ele está se recuperando. E aqui vai uma questão assim, eu vejo olhando muito na internet, principalmente no Twitter, muita gente torcendo contra ele, né? Muita gente torcendo para que o Bolsonaro morra. Eu vi até uma foto, uma montagem de uma foto, ele num caixão. Isso é lamentável, eu acho lamentável alguém torcer para a morte de outras pessoas. Eu acho que principalmente do presidente da República. A presidência da República, assim como o hino nacional, a bandeira do Brasil, o brasão das armas, são símbolos do país. Então a gente precisa separar quem é a pessoa do presidente do simbolismo do cargo. A nossa presidência da República, ela é um símbolo do país, é um símbolo da República Federativa do Brasil, assim como o nosso hino nacional. Então, a instituição Presidência da República precisa ser preservada independente do presidente, não importa quem seja o presidente. Mas a instituição presidência, a instituição governador do estado, a instituição prefeito municipal, essas instituições precisam ser preservadas, porque são instituições que fazem parte do sistema político, sociológico brasileiro, e são essas instituições que justamente comandam, que direcionam, que dirigem o país. Então essas instituições precisam ser preservadas. E quando você ataca a pessoa ali do presidente, você pode até não gostar, mas você acaba atacando também a presidência da República. Se houver algum problema com o presidente da República, questões de corrupção, questões de idoneidade, tiramos o presidente, tiramos o governador, tiramos o prefeito, mas a presidência, a instituição precisa ser preservada. Pois bem, vamos falar um pouco sobre equipe. Houve alguns probleminhas aí, alguns ruídos aí, entre o que foi pregado na campanha e o que o general Mourão deu em algumas entrevistas aí. O general chegou até a ser a favor ao aborto, o que para as pessoas que votaram no Bolsonaro e para a campanha do Bolsonaro é um argumento justamente bem contrário ao que foi pregado nas eleições, na campanha, e o que as pessoas votaram no Bolsonaro justamente para não ter a legalidade do aborto, mas parece que o general Mourão andou se manifestando favorável a isso. Ora, essas questões de divergência na equipe, elas são bem comuns, toda a equipe tem divergências. O que não pode são essas divergências vazar. Então acontece assim, reuni a equipe numa sala, trancou a porta da sala, meu irmão, você pode brigar, você pode gritar, você pode xingar, se estapear, o que for, pode divergir o que for, mas abriu aquela porta, quem fala é a liderança e todo mundo, concordando ou não concordando, tem que ter o mesmo discurso, o mesmo pensamento. Isso é uma equipe coesa, é uma equipe bem estruturada. O que não pode é o que não concorda com o fato sair falando, aí você enfraquece a equipe. Mas a equipe, depois que abriu a porta, depois que unificou o discurso, a equipe precisa falar a mesma língua, mesmo não concordando. E isso foi um problema que eu vi nesses últimos dias aí. A equipe não falou as mesmas frases, não estava coesa diante das mesmas circunstâncias. Isso é um problema porque o próprio presidente está internado. E o fato do presidente estar internado, política não admite vácuo. O fato do presidente estar internado deu a oportunidade para outras pessoas se manifestassem, e pior que se manifestassem contrariamente ao que foi pregado, ao que Bolsonaro prega. Mas o lado positivo que eu achei na internação de Bolsonaro foi que ele ficou fora da presidência apenas nos 2 primeiros dias após a cirurgia. Depois ele reassumiu a presidência, e nós podemos ver aí nas notícias, nas mídias sociais, ele gosta de colocar muito nas mídias sociais, que ele continua despachando, ele continua atendendo os seus assessores, os seus ministros, mesmo com toda a limitação médica que foi estipulada para ele. Mas mesmo assim ele continua trabalhando, ou seja, ele continua exercendo a liderança dele. Isso é
o exercício de liderança pelo exemplo. Ora, se o chefe está lá com todo problema de saúde, está trabalhando, está se dedicando, imagina quem está embaixo, cara. Quem está embaixo tem que olhar para o chefe e sentir vergonha. Pô, não estou me dedicando o suficiente. O chefe está no hospital, operado, quase morreu e eu aqui fazendo corpo mole. Então, essa liderança pelo exemplo, ela é fundamental. Mas, acima de tudo, a equipe precisa estar uníssona, e precisa estar coesa e falar a mesma coisa, mesmo que se discorde de alguns pontos. A equipe precisa estar falando na mesma direção, caminhando na mesma direção. Bom, pessoal, se você gostou desse vídeo, deixa aí o seu like, compartilha e até o próximo. Fé na missão!